Olá, começando mais um TC News com a informação de que o Tribunal de Contas e a CGU iniciaram um curso de avaliação de controles internos. Vamos lá para a matéria. Eu peço a atenção de vocês. Está presente aqui a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Rosa Albuquerque, que no momento da abertura já havia feito a justificativa para a gente cerimonial. Ela tinha nesse mesmo horário a posse do Ministério Público, do procurador-chefe, que era a posse do procurador Enio Pimenta, e ela não podia estar aqui, mas com muita presteza nos honra com a sua presença para que ela possa dar uma palavrinha para vocês. Conselheira Rosa. Bom dia a todas e a todos. Infelizmente, como já foi das senhoras e senhores, infelizmente eu não pude estar presente na abertura. E conversando aqui com o Cleverson, vejo que certamente as informações que serão colhidas por todos são de uma valia, assim, realmente eu entendo como imensurável mesmo, em virtude de que o bom trabalho, a realização do correto controle se dará justamente com o máximo de atenção para todas essas questões que estão sendo trazidas e observadas, que já foram pelo Cleverson, para que a atividade que é desempenhada pelos senhores e pelos jurisdicionados nossos sejam feita assim com todo o cuidado e com toda a orientação que muitas das vezes acontece e não está sendo feita da forma correta, não porque você está deliberadamente intencionada a fazer da forma errada, mas infelizmente pela falta de informação, pela falta de conhecimento, e acaba que você erra e por errar paga-se o preço. Então, se nós estamos informando, se a escola está aqui disponibilizando esse momento para que os senhores se capacitem e levem para seus municípios a melhor informação possível, isso nos alegra, porque quem vai ganhar certamente é a sociedade, porque nós estaremos implementando uma ação com efetiva resposta para quem está esperando, porque não adianta a gente sancionar, como eu conversava há pouco com o Cleverson, não adianta eu constatar que foi feito de forma errada, que está ruim, que não é daquele jeito que tem que ser feito, e aí? Eu vejo que está errado uma vez, mais uma vez eu vou lá, fiscalizo e está errado de novo, e o que foi feito para que fosse melhorado, para que o erro não voltasse a acontecer e os ganhos fossem constatados. Porque a boa administração depende da boa orientação. E é isso que nós estamos tentando fazer, orientar bem, e ficamos felizes com a participação de todos. A escola está assim de parabéns, porque está tentando, buscando orientar, e orientando que nós vamos conseguir a eficiência. Porque sancionar é o nosso último pensamento. Sancionar só quando não tiver outra forma. Porque não é a sanção que traz a resposta que a sociedade quer. A sociedade quer o recurso bem aplicado, e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, espero que aproveitem bem, e que sejam realmente multiplicadores daquilo que vão aprender aqui. Muito obrigada e bom proveito. Pessoal, essa convicção, essa questão do papel do controlador também, tem essas discussões mesmo, em Mato Grosso a gente sempre tem esses debates, o que pode, o que não pode. Acho que o cuidado que tem que ter na prática de atos de gestão que possa comprometer a atuação do controlador na avaliação daqueles processos. Então, eu vejo que esse cuidado tem que ter esse cuidado para não incorrer na prática de atos de gestão. E isso você vai avaliar no caso concreto, em situações que tem até recomendações do TCU para que haja uma normatização dentro da gestão municipal sobre o papel do controlador e a prática de atos, que atos ele não pode praticar para não incorrer nesses atos de gestão.
Mas a melhor, né, a recomendação é justamente essa, tem que ter esse papel de avaliação, controles internos, é a terceira linha de defesa, reforçando essa convicção da importância dos controles internos. Eu já comentei sobre a relatório da União Europeia, que apontava como uma das principais fragilidades, né, causas da corrupção no bloco continental europeu, né, isso nós estamos falando da Europa, era a fragilidade dos controles internos em nível local, em nível municipal. Mas aqui no Brasil, né, teve um trabalho feito pela KPMG, que é uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, e que ela buscou avaliar quais as circunstâncias facilitadoras da fraude. O que facilitava, que contribuía para que a fraude acontecesse? Na opinião desses executivos de grandes empresas, nós estamos falando não é do setor público, isso para o setor privado, a avaliação era que para 64% desses executivos a causa era insuficiência dos controles internos, fragilidades de um modo geral. Controles internos que falharam de alguma forma, seja no processo de pagamento, na hora de testar um serviço prestado, uma irregularidade. No serviço público, eu acredito que não vai ser tão diferente disso, ou pode ser até mais. Particularidades da empresa, para 21%, eles apontaram que era a causa que levou àquela fraude, àquela irregularidade, a burla dos controles pelos gestores, né, e aí entra o que a gente já conhece na doutrina contábil de auditoria, que controle, mesmo você implementado, ele não vai te dar uma garantia de segurança absoluta, não é a prova de falha, não é infalível, ele pode sim ser burlado, que foi o caso aqui para 12%, entenderam que existiam controles, até ter um controle bom, mas os gestores agiram em conluio para burlar aquela norma, aquela regra, aquele procedimento. E falta de condução na empresa, né? Então foi apontado também como para 4% como a principal causa da fraude que é acontecida. E aí, perguntado sobre o que fazer, então, para evitar que essas fraudes perpetuassem, continuassem na organização. Aí, perguntado sobre a principal... esse slide está aqui. A principal medida para evitar a fraude. No setor privado também foi diferente, né? Para 93%, era um questionário muito valorado, por isso que a soma não vai, já ultrapassa 100%, 93% apontaram como a insuficiência de controles internos como uma das principais causas, seguido de 57% de implantação de um código de ética, seria medida para evitar a fraude, código de ética, canal de denúncia, treinamento de funcionários e, por fim, investigações especiais, fazer auditoria na organização. Então vejam que para o setor privado também há essa preocupação também com controles internos como principal mecanismo, medida para evitar fraude, para evitar o desperdício, para evitar as irregularidades. O papel do auditor, né, segundo as normas de Estrutura Internacional de Práticas Profissionais, né, que é o IPPF, do Instituto dos Auditores Internos, ele coloca que o papel do auditor a atividade da auditoria interna deve avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de gerenciamento de riscos. E aí nós estamos falando aqui de gestão de riscos em alimentação escolar e controles internos necessários para melhorar, para evitar que esses riscos aconteçam. O papel do auditor é contribuir para esse processo, auxiliar o gestor a identificar os principais riscos do processo e quais controles ele precisa implementar. E, principalmente, o trabalho do auditor deve auxiliar a organização, e aí é esse papel no sentido de aprimorar, melhorar os processos organizacionais e auxiliar que a organização mantenha controles efetivos a partir da avaliação da sua eficácia, eficiência e promoção de melhorias, que é o papel de vocês nesse trabalho. Avaliar a eficácia dos controles internos. Nós temos uma metodologia já definida, quais
quais controles poderão ser avaliados, como avaliar se esse controle é eficaz ou não. Nós temos procedimentos de auditoria, está no material já, temos checklist de licitação, análise de licitação, temos instrumento de avaliação para verificar o almoxarifado, condições de estocagem, armazenamento, local de preparo da merenda. Temos todos os instrumentos de avaliação já desenvolvidos. Toda a etapa de planejamento já está nesse material que os senhores vão levar, que os senhores receberam, para fazer essa avaliação. Avaliação do quê? Da eficácia desses controles internos. Está funcionando lá no município? Como é que está a gestão da alimentação escolar? O estoque observa as condições estabelecidas, tem uma resolução da Anvisa 216 de 2004, que trata das condições tanto de estocagem quanto dos locais de preparo das refeições. Isso tem que ser observado pelo município também. Então, esses instrumentos, esses materiais, a gente já desenvolveu, já está disponibilizando para vocês essa metodologia que nós aplicamos em Mato Grosso. Eventualmente, se vocês entenderem que tem algo que dá para ser aprimorado, principalmente com o estudo de caso, vocês vão ter esse contato mais frequente, vai ter esse contato mais próximo. Qualquer sugestão, vocês podem ficar à vontade para colocar, que eventualmente a gente ajusta aí no material. Esse material foi o que nós desenvolvemos para Mato Grosso, para as oficinas multiplicadores, foi disseminado para os auditores municipais, mas pode ser que a realidade seja diferente, em algum aspecto da realidade lá de Mato Grosso. E aí, o que for preciso, também tem essa margem, eventualmente, para fazer algum ajuste. E aí, para mudar, para apresentar essa mudança de paradigma, que eu acho que o papel do auditor é justamente, não pode ser esse papel de, igual eu comentei, que não tem simpatizante, que não tem muitas vezes o gestor olha como uma pessoa que está ali para prejudicar, para ferrar o gestor, e não é essa a realidade. O nosso trabalho é de avaliar os processos, buscar melhoria do serviço público em último grau, melhoria dos processos e a melhoria do serviço público, e um gestor bem intencionado, ele aproveita um trabalho desse que vocês vão fazer, justamente para se antecipar desses erros, evitar que o Tribunal de Contas venha atuar, que a CGU venha encontrar a irregularidade, o TCU também. É um trabalho que vai buscar esse fortalecimento, e a gente tem percebido isso na prática. Na primeira oficina que nós fizemos com os auditores, a gente teve uma resistência muito grande. O pessoal, eu até imaginei que poderia encontrar aqui, do pessoal falar, não, mas isso aqui não adianta levar lá não, ninguém não está nem aí com isso, lá no meu município não funciona, o gestor não está preocupado com essa questão, ele não vai se envolver. E aí depois que o pessoal começou a ver que a abordagem é um processo muito mais amplo, envolvendo vários órgãos de controle, envolvendo várias estratégias de atuação, e o gestor, em muitos casos, quando nós fizemos da merenda escolar, ele pediu da medicamentos, ele pegou e falou, olha, eu quero que você faça isso aqui para a educação, para transporte escolar, para o PENAI. Muitos gestores tiveram essa abertura e deram esse feedback, e foi muito bom. Então é uma mudança, sim, de cultura, é uma mudança de postura, é um novo paradigma que a gente quer estabelecer. Melhorar essa atuação, melhorar a gestão, melhorar a atuação dos órgãos de controle interno, empoderar das auditorias internas, e sem vocês não tem como esse projeto funcionar. Sem os controladores, sem os auditores engajados nesse projeto, para mim é uma das principais peças aí nesse jogo, uma das principais estratégias envolver os auditores, porque são fundamentais no sucesso desse projeto, na realização dessa mudança de paradigma. E para ilustrar isso, eu vou passar um vídeo aqui, com essa realidade, só para ter uma legenda, então pode ser que o pessoal aí de trás tenha mais dificuldade. É um vídeo que foi um experimento social. To answer that question, we set up a in-camera experiment. Foi uma experiência social, que foi realizada num laboratório, num consultório,
o objetivo era avaliar, né, todas as pessoas sabiam que estavam participando desse experimento, exceto uma. E o que era esse experimento? Toda vez que tocava um bip, as pessoas levantavam ao sinal do bip. E a pessoa não sabia porque todo mundo estava levantando. Então tocava o bip, todo mundo levantava, exceto quem não estava participando da experiência. E a ideia era o quê? Qual o comportamento dela? Será que ela vai seguir todo mundo sem saber exatamente por que está sendo feito? Então essa é a dinâmica aí do vídeo, né? Pode passar. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. But when I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Boa noite. Hoje estamos recebendo nosso... Bom, pessoal, era mais para ilustrar essa questão dos paradigmas, né? Como é que se formam os paradigmas e na nossa vida, seja pessoal ou profissional, né? Às vezes uma coisa que a gente está fazendo hoje, por que a gente precisa fazer aquilo daquela mesma forma, né? Vocês vão chegar lá e falar, olha, vamos buscar avaliar controles internos, vamos fazer uma avaliação dos riscos da alimentação escolar, mas sempre foi feito a alimentação escolar dessa forma e eu preciso
vem fazer alguma coisa diferente agora com gestão de riscos, falar em avaliação de controles internos, falar em imposto, né? Falar em outras formas de atuação. E muitas vezes uma forma que nós estamos atuando pode ser até boa hoje, mas pode não ser a melhor solução futuramente. Pode não ser melhor, o controle que esteja funcionando bem hoje pode não ser o melhor controle amanhã. Então a gente tem que questionar esses paradigmas, esses processos, né? Como é que eles se formam e até os erros. Ah, não, mas eu sempre fiz pesquisa de preço com preço de orçamento. E aí vocês querem falar agora que eu tenho que pegar o preço que a administração pública está praticando, vou fazer uma tal de cesta de preços aceitáveis, calcular mediana? Não precisa disso não. Eu sempre fiz e sempre funcionou dessa forma. Então é isso que a gente vai trabalhar fortemente. E até essa questão da atuação do controle, né? Do órgão de controle que não precisa ser necessariamente alguém indesejado ali pela administração, né? O gestor verificar que está ali para auxiliar. Sim, pode falar. Você já falou em uns três ou quatro vezes. É uma norma federal, estadual, está bem exatamente no nosso tema aqui. O COSO é um modelo de referência internacional. Na verdade, o COSO é um conjunto de organizações sem fins lucrativos, organizações norte-americanas, que se uniram para buscar a melhoria da qualidade dos relatórios financeiros, por meio de ética profissional, controles internos e governança corporativa. Então, essa entidade ela se uniu para fazer isso lá em 85 e criou um modelo de referência para implantação de controles internos, que é o chamado COSO. COSO é a sigla de um comitê, Comitê de Organizações Patrocinadoras, algo nesse sentido. E o objetivo era buscar a melhoria da qualidade de relatórios financeiros por meio de controles internos. E o COSO editou esse modelo de referência, que hoje é mundialmente aceito. Não é só para o setor privado. No começo, na CGU, eu batia muito em cima disso e o pessoal entendia que não, que era só para o setor privado, não tinha nada a ver com o setor público. E agora, 3 anos depois, isso foi em 2013, agora em 2016, a CGU editou inclusive uma norma, junto com o Ministério do Planejamento, disciplinando como implantar controles internos com base na estrutura de referência do COSO, nesse modelo conceitual, que é o cubo aqui que a gente vai apresentar. Então, o COSO é esse modelo. Eu vou abrir aqui Então, esse modelo de referência ele é recomendado, inclusive, pelo Tribunal de Contas, pela Tribom, para os Tribunais de Contas. É um modelo adotado na administração federal para implantação de controles internos. Ele cita expressamente esses componentes do COSO. Ele é usado pelo BID, Banco Mundial, pelo Conselho Federal de Contabilidade, tratando de controles internos do setor público. E o que é esse modelo de referência? É um modelo para a estruturação e implantação de controles internos, para que o gestor não saia implantando controles internos de qualquer jeito, e passe a impressão de coisa controlada, quando na verdade não está tendo resultado, benefício nenhum. Então o COSO definiu esses componentes, que aí entra, por exemplo, na forma do código de ética. Código de ética vai estar no ambiente, preparação do ambiente, estrutura organizacional, código de ética, canais de denúncia, políticas e práticas de recursos humanos, vai estar todo o ambiente, avaliação dos riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. Isso aqui é usado para avaliação em nível de entidade. Quando a gente vai avaliar controles internos em nível de entidade, a gente segue integralmente essa metodologia para avaliar se ela está presente e se ela está funcionando efetivamente. Eu tenho o código de ética, mas ele é seguido? Ele é aplicado? Se o servidor transgride alguma norma, tem uma punição, tem uma sanção, a administração tem dado treinamentos de gestão da ética, não só pelo código, se avaliar se ele é efetivo. Então eu tenho aqui os componentes, que é aquilo que eu preciso ter, presente, funcionando, para ter uma estrutura de controle efetiva.
Eu tenho os objetivos, que é na fase superior, objetivo operacional e divulgação e conformidade. A operacional está ligado às operações. A alimentação escolar mesmo tem o objetivo de fornecer alimentação escolar, auxiliar o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento, o rendimento escolar. Isso tudo estaria ligado ao objetivo operacional do programa. E divulgação, que é utilizado muito para as empresas, que é a divulgação de relatórios financeiros e não financeiros, mas na administração pública também você tem formas de divulgação, de relatórios de gestão fiscal, de execução orçamentária, também se faz uma divulgação. E de conformidade é seguir conforme a lei, as leis, regras, leis de modo geral. Então ali a questão os objetivos, os componentes que eu preciso ter presente, funcionando, e aonde que eu posso aplicar isso. Eu posso aplicar em nível de entidade, estou avaliando para a entidade como um todo, estou avaliando para o município inteiro. Tem código de ética? Não vale para uma secretaria só, vale para o município inteiro. Tem um canal de denúncia? Vale para toda a gestão, não vai ser exclusivo de um ou outro setor. Política de gestão de riscos, foi normatizada, a administração disciplinou uma política de gestão de riscos, criou um comitê de gestão de riscos. Todos esses requisitos é para avaliação de identidade, seria esse primeiro lado aqui. Eu posso aplicar para uma divisão, uma secretaria de saúde, vou fazer avaliação de controles internos da secretaria de saúde. Eu posso avaliar para uma função de governo, posso avaliar para a função de educação, posso avaliar para o programa de alimentação escolar. Então, a avaliação, no caso, ela se aplica à atividade e à entidade também. E aqui eu posso, ele é em forma de cubo, tridimensional, que eu posso avaliar riscos para a função, controles para a função, monitoramento, se for fazer só o monitoramento. Então, no caso nosso, nós vamos trabalhar muito com a avaliação de riscos, só que para avaliar riscos eu preciso ter os objetivos definidos, e vou trabalhar muito com as atividades de controle, que é o conceito que a gente trabalha, de objetivo, risco e controle. Então, basicamente esses dois componentes da estrutura do curso, avaliação de riscos e a atividade de controle. Mas quem definiu isso? Se nós seguimos o modelo que o TCU adota para avaliação de controles internos e nível de atividade. Então, o que nós estamos trazendo aqui é o que o TCU adota, é o que a CGU adota, e é o que é mais trabalhado no nível nacional e internacional. O que nós tivemos no trabalho foi o quê? Como transformar isso aí em instrumento prático de avaliação. Porque o difícil é isso, você fala, como avaliar o controle, ambientes de controle, como que é isso? Que critério que eu utilizo, como é que eu faço isso? Nós vamos avaliar isso agora no TCE, no segundo semestre, em alguns municípios, mas não vamos fazer num primeiro momento para todo mundo, porque a gente sabe que vai ter dificuldade de encontrar essas estruturas de controle. E foi melhor de começar por atividade, porque em atividade a gente é mais fácil para o servidor conseguir visualizar essa atividade e aplicar a metodologia. Essa avaliação ela pode ser feita tanto em nível de entidade, como eu falei, vale para a organização como um todo. Muitas vezes, numa empresa, no setor privado, eles fazem uma avaliação mais geral, mais abrangente, para depois avaliar a atividade. No caso, eles chamam de avaliação top-down, começa uma avaliação geral, para depois descer em nível de atividade, mas no caso nosso, a avaliação em nível de entidade, ela teria um efeito muito menos palpável nesse primeiro momento. Então, é recomendado que a gente faça todas as atividades, alimentação escolar, merenda escolar, medicamentos, gestão de frotas, que é um problema sério também na gestão municipal, contratações públicas, que é licitações e contratos, e aí, para num outro momento, mais lá à frente, fazer uma avaliação geral, mais abrangente em nível de entidade. Como eu falei, a avaliação de controles internos, ela é uma atividade de auditoria, e nesse sentido tem essas etapas básicas de planejamento, execução, elaboração do relatório e, no final, monitoramento. Então, uma boa prática que eu recomendaria que vocês fizessem depois desse trabalho, fez uma avaliação na gestão municipal, identifiquei o processo de alimentação escolar, como é que está o funcionamento,
fazer um plano de ação para o município. Elabora lá o que você está recomendando, né, tem inclusive no material modelo de recomendação, o que você está recomendando, quem vai ser responsável, qual o setor, qual o prazo, né, o cronograma de implantação, né, para que vocês façam esse monitoramento posterior. Lá em Mato Grosso, nós recomendamos até para o TCE, na resolução normativa que eles editaram, para que o TCE, para que o município encaminhasse esse plano de ação para o tribunal e divulgasse no site, deixa lá disponível até como instrumento de controle social. Se o Conselho de Alimentação Escolar quiser ter acesso a isso, cobrar do município, é excelente, eu acho até melhor. Se o Conselho tiver atuação, né, determinante ali, está atuando, também seria uma boa. Mas pelo menos para o auditor, para o controlador, ter esse material, esse plano de ação para acompanhamento e fazer o monitoramento. O planejamento desses trabalhos, ele vai consistir na identificação, no levantamento das informações, identificação dos objetivos de controles e elaboração dos instrumentos de avaliação. Né? Isso é um trabalho de auditoria normal. O que seriam esses instrumentos de avaliação? Um checklist, um procedimento de auditoria mais detalhado, indicando passo a passo, um checklist, um extrato de entrevista com nutricionista, com merendeiras, com alunos, um instrumento para inspeção física no almoxarifado, no local de cozinha, armazenamento. Esses instrumentos nós já desenvolvemos, né? E está bem detalhado, passo a passo, tem um material muito bom, e depois o que a gente pode fazer é passar esse material em Word para vocês, e aí vocês fazerem a edição desse arquivo, já facilitar esse trabalho, né? Seria uma boa, né? Porque aí, com base nisso, você vai fazer lá um modelo de solicitação da auditoria. Não, já está aqui no estudo de caso, você pode fazer uma adaptação, muda, né, a informação lá da controladoria, né, mas faz a edição disso aí e vira um papel de trabalho de vocês. Então, como a gente falou, esse curso aqui não é só avaliação, é um processo de auditoria, né? Como planejar um trabalho de auditoria, como executar e fazer um relatório e um monitoramento. Então, o planejamento, nós já elaboramos essa etapa, e se vocês tiverem alguma sugestão, a gente modifica também. A execução é onde vocês vão levar esses instrumentos para fazer os testes, analisar as licitações de merenda escolar, entrevistar o nutricionista, ir nos almoxarifados, né, da merenda escolar, o local de preparo, nas cozinhas, né, tirar foto, fazer avaliação com base no que está aí no checklist. É esse trabalho de execução, avaliar se existe controle, se ele está bem desenhado, bem construído e se ele está funcionando efetivamente. É aí que a gente quer chegar. Está reduzindo os riscos, está evitando erro e irregularidade, mesmo eu tendo um normativo, um manual de licitações. Mas na minha análise, eu encontrei fraudes, não precisa ser fraude, uma cláusula restritiva, encontrei uma falha no planejamento, uma estimativa de quantidade que não reflete a realidade da alimentação escolar. Se tiver um erro, esse controle não é forte, né? Vai ser um controle no máximo mediano, então ele não é totalmente efetivo, não reduziu todos os riscos. É isso que a gente vai trabalhar. E esse processo ele vale para a entidade e atividade, né? Então, na execução, eu vou aplicar essa metodologia. O planejamento, ele segue esse fluxo, né? Basicamente, na etapa de planejamento, eu vou ter o levantamento de informação. Levantar informação é buscar entender como o programa funciona. E no setor público é muito mais fácil do que numa empresa privada. Merenda escolar, você entrar no site do FNDE, tem leis, tem decretos, tem nota técnica, informes, eu tenho jurisprudência do TCU, eu tenho estudos técnicos, tenho o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição, que são os SECAMPs, que são estruturas criadas no âmbito das universidades, de apoio ao FNDE. Eles fazem estudos, eu utilizei muito no material também, estudos do SECAMP sobre atuação do nutricionista, qualidade da merenda escolar como um todo. Então, o levantamento de informação seria buscar essas referências, o que existe sobre merenda escolar no país. TCU já auditou, TCE
de Alagoas já fez auditoria, que acordos que o TCE tem sobre isso? A jurisprudência, de modo geral, você vai buscar esse levantamento, leis, decretos, cadernos de estudo, material de referência para fazer o trabalho. Então, eu tenho lá planejamento, execução e relatório, eu estou citando aqui como é que eu fiz para chegar nesses instrumentos, para chegar nesse material. Fiz esse levantamento, na sequência, entendendo como funciona esse programa, eu vou identificar o objetivo, risco e controle. E a nossa etapa aqui, de levantamento de informação, isso que eu falei, objetivo, risco e controle, seria a segunda etapa do meu processo. Então, eu já conheço, né, toda a legislação. Peguei, fiz a leitura, vi o que o TCU tem apontado sobre inconsistências, sobre falhas, sobre irregularidades, e vou identificar os objetivos. O objetivo, né, você pode falar, eu já sei o que é isso, o objetivo é comum, todo mundo, né, sabe. O objetivo, eu peguei aqui o alvo como símbolo de objetivo, né, o alvo é um símbolo por excelência, todo mundo que já fez tiro ao alvo, quem já conhece tiro ao alvo, sabe que o objetivo é acertar o centro, o miolo ali, né, fazer o 10. Então, o objetivo é o que se quer alcançar, onde se quer chegar, é o resultado que você planejou. Né? Eu também tenho o objetivo aqui de terminar essa apresentação no tempo programado aí, né, nesses 3 dias, né, fechar o estudo de caso. Né, a gente estabelece o objetivo, seja quem vai casar, quem vai construir uma casa, né, quem quer passar num concurso, você tem lá seus objetivos pessoais também. Isso nas organizações a gente tem um objetivo de nível estratégico, deve ter, e temos objetivos detalhados até em nível de setor, de processo, de área. Na licitação, como eu falei, tem o objetivo de seleção da proposta mais vantajosa, promover o desenvolvimento nacional sustentável e observar o princípio da isonomia. A alimentação escolar tem vários objetivos também. Tem o objetivo de oferecer alimento e ações de educação alimentar e nutricional, né, com o objetivo de promover o crescimento, o desenvolvimento, o aprendizado, melhorar o rendimento escolar do aluno e formar hábitos alimentares saudáveis. Bem, você acompanhou mais uma edição do TC News que trouxe a matéria que foi o curso realizado pelo Tribunal de Contas e a CGU, uma promoção aqui da Escola de Contas Públicas.